Olá, pessoal! Este é mais um vídeo da série Gramática para Escrever e falarei aqui sobre os pronomes relativos. Nós utilizamos muito essa categoria nos nossos textos para evitar repetição e é fundamental que a gente reconheça quando utilizar um pronome ou outro. Então, se você tem dúvida neste assunto, fique aqui no vídeo até o final e seja bem-vindo ao Português Diariamente. Meu nome é Juliana, eu sou professora de língua portuguesa e revisora de textos. Pessoal, antes de mais nada, vamos fazer uma lista dos pronomes relativos e entender quando eles aparecem. Nós temos que, o qual, a qual, os quais, as quais, quem, cujo, cuja, cujos, cujas, onde, aonde, de onde, quanto, quanta, quantos, quantas, como, quando. Então são todos esses e a gente utiliza no início de uma oração adjetiva para evitar uma repetição, porque os pronomes relativos eles servem para retomar termos. Então vou colocar aqui um exemplo na tela para que vocês comecem a entender a lógica. Então você pode dizer, eu comprei aquele quadro que eu te mostrei. Então, nessa sentença, você tem duas orações. A primeira seria, eu comprei aquele quadro, e a segunda seria, que eu te mostrei. Veja que na oração que eu te mostrei, que retoma aquele quadro. E isso faz com que você não tenha de repetir o termo. Então, se eu substituir o que por aquele quadro, faz sentido. Vejam só, eu te mostrei aquele quadro, certo? Então, aqui você começa a entender qual é a utilização do pronome relativo. E aí, eu vou começar a falar agora de um por um, porque alguns têm uso mais livre e outros têm uso mais restrito. Então, é muito importante a gente perceber essas peculiaridades de cada um, tá bom? Então, vamos ao que? O primeiro pronome aqui da nossa lista. Pessoal, ele tem um uso mais livre, você consegue utilizá-lo para retomar um objeto, uma pessoa, às vezes um lugar. Não é à toa que ele é reconhecido como universal, porque é como se ele fosse um coringa entre os relativos. Então, em contextos que você consegue utilizar outros pronomes relativos, você também consegue utilizar o que. Então, é por isso que ele te dá mais liberdade. Então, vamos aos exemplos. Aquela flor que você viu é rara. Aqui você tem a flor é rara, uma oração, e outra que você viu. Lembrando que nesse que você viu, que retoma flor. Flor é um objeto e eu pude utilizar que. Outro exemplo. A menina que eu te falei estava ali. Então veja que esse que retoma menina. Menina é uma pessoa, eu também pude utilizar esse mesmo pronome. Por fim, a casa que vimos foi vendida. Então veja que esse que retoma casa, casa é um lugar e eu também pude utilizar esse pronome. Então percebam a liberdade que ele te dá. Aí eu coloco aqui uma observação importante. Nós precisamos estar atentos ao verbo que está na oração adjetiva, porque se ele demanda uma preposição, essa preposição deve ser encaixada antes do que. Então pense em gosto. O verbo gostar demanda a preposição de. Quando você fala que gosta, você gosta de alguma coisa, né? Então, se você decidir empregar o que e o verbo gosto na sentença, você vai encaixar esse de antes do relativo. Exemplo, a comida de que mais gosto é lasanha. Então, em de que mais gosto, que retoma comida, e o verbo gostar pediu que você colocasse a preposição de antes do relativo que, certo? Outro exemplo relacionado ao uso de preposições antes do que. A pessoa a que me refiro é esta. Quando você se refere a alguém ou a alguma coisa. Então, a preposição a, ela é exigida. Então, por isso que a gente teve a que me refiro, em vez de só que me refiro, certo? Então, entenderam a lógica do que? Eu já aproveito para falar de o qual, a qual, os quais e as quais, porque eles também são considerados universais, eles também são mais livres, assim como o que. Eles também te dão mais possibilidades. E aí, aqui é a mesma lógica. Se você tiver um verbo que demande preposição, você vai encaixar essa preposição antes de o qual, a qual, os quais ou as quais. Então, alguns exemplos.
A sala na qual trabalhamos será reformada. Vejam que aqui a preposição em foi empregada e fez contração com a, então é por isso que nós tivemos na qual em vez de só a qual. E foi importante para que nós tivéssemos essa noção de em algum lugar, de em algum espaço. Então faz sentido ser a sala na qual trabalhamos em vez de só a sala a qual trabalhamos. Outro exemplo, a matéria da qual mais gosto é português. Aqui quem gosta, gosta de alguma coisa, então é por causa desse verbo pedir a preposição de que nós tivemos da qual em vez de só a qual. Então a matéria da qual mais gosto é português. Bom, não se esquecer então do uso da preposição quando ela for pedida, quando ela for necessária, e você vai identificar que ela é importante, que ela é necessária naquele contexto, observando o verbo que está na oração adjetiva. Vamos falar agora de cujo, cuja, cujos, cujas. Nós vamos utilizar esses pronomes quando houver a noção de posse. Por exemplo, o livro cuja autora brasileira foi premiado. Aqui nesse exemplo, nós tivemos noção de posse, porque é o livro da autora. E nós concordamos cuja com a autora, que é o termo seguinte. Então, eu faço uma primeira observação, que é, você deve concordar o pronome com o termo subsequente. Como a autora está no feminino singular, nós utilizamos cuja, mas se tivesse, por exemplo, no masculino plural, nós utilizaríamos cujos e assim sucessivamente. Uma outra observação que eu faço é que nós não podemos empregar o artigo entre o pronome e o substantivo. Seria inadequado você escrever o livro cuja a autora. Nós não poderíamos fazer isso. É cuja autora e pronto. Vou colocar um último exemplo. A casa cujos objetos valem uma fortuna foi assaltada. Então veja que houve novamente a noção de posse, porque são os objetos da casa. E aí nós tivemos cujos no masculino plural, porque objetos está também no masculino plural. Faz sentido? Então, em relação a cujo e variações, você deve prestar atenção se há ideia de posse e depois se você está concordando esse pronome com o termo subsequente. Vamos agora falar de quem. O pronome quem só pode ser utilizado para se referir a uma pessoa. Então, se você tiver outro elemento, você não poderá utilizar quem. Mas é bem intuitivo, porque no dia a dia a gente usa mesmo quem para se referir a pessoas. Então, imagino que não será difícil para você memorizar essa norma. Então, vou colocar aqui o primeiro exemplo. O funcionário com quem conversei foi despedido. Então, veja que quem retoma funcionário, isso pode acontecer porque funcionário é uma pessoa. Eu tive de encaixar o com antes de quem, porque quem conversa, conversa com alguém. Então, esteja atento à preposição necessária antes do pronome. No caso de quem, ele sempre será preposicionado. Então, observe o verbo que está na sentença para você verificar qual preposição você irá utilizar. Vou colocar aí um último exemplo. O homem a quem ele se referiu é aquele ali. Então, homem é pessoa, então por isso que nós utilizamos quem. E o a antes do quem foi empregado porque quem se refere a alguém, certo? Entendido o quem, vamos ao próximo pronome. Onde? Onde deve ser utilizado para se referir a lugar, somente a lugar. Então, veja só um exemplo. Era a casa onde morávamos. Casa é um lugar, então por isso que eu utilizei onde. A cidade onde estávamos é linda. Então veja que cidade é lugar, então por isso que novamente onde pode ser empregado. É inadequado você utilizar onde para se referir a um outro elemento que não seja um lugar. E esse é um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometerem. Então, vou colocar aqui para vocês um exemplo disso, desse pronome acontecendo inadequadamente. Imagine que você diga, teremos 10 minutos de pausa. Aí, o uso inadequado do pronome seria, teremos 10 minutos de pausa onde você poderá sair para tomar uma água. Suponho que esse seja o caso. Não caberia você utilizar onde, porque em teremos 10 minutos de pausa, não tem um lugar para você fazer referência e utilizar onde. Então não faz nenhum sentido você empregar esse pronome, certo?
Então lembre-se de que onde só deve ser utilizado para retomar lugares. E aí nós temos a combinação tanto de a com onde, tanto de com onde. Então, quando que você vai ter aonde, que seria a contração de a mais onde? Todas as vezes que você tiver na sentença um verbo que pede preposição a. É o caso do ir. Então, quem vai a algum lugar. Então, se você empregasse esse verbo, você teria aonde. Por exemplo, o lugar aonde fomos. Então, lembrando que fomos é o passado de ir. Em quem vai a algum lugar. Então, por isso que você teve o lugar aonde fomos, certo? Agora, um exemplo de mais onde. O lugar de onde ele veio é distante. Então, aqui você utilizou de onde, porque quem vem de algum lugar. Na fala do dia a dia, né, no comum, você geralmente vê as pessoas fazendo contração de mais onde, então ficaria donde. Algumas gramáticas até colocam essa forma. Então saibam que aonde vem de a mais onde, né, do uso da preposição a antes do onde, e que donde vem da contração de mais onde. Então são as variações que caberiam ao pronome onde. Lembrando que ele só pode ser utilizado para se referir a lugar. Pronome relativo como. Pessoal, é muito comum que o como substitua os termos forma, jeito e maneira. Então vejam alguns exemplos. O jeito como ela conversou foi irritante. Então reparem que forma foi substituída por como. Outro exemplo. A maneira como você resolveu o problema foi a melhor. Então, novamente, nós tivemos o como substituindo maneira. Então, são os casos mais comuns. Sobre quando. Quando também pode ser um pronome relativo, é utilizado para substituir algum termo que se refere a tempo. Então, por exemplo, falávamos do tempo quando não existia energia elétrica no Brasil. Então, esse quando coube, no caso, porque nós fizemos referência a tempo. Então aí, nesse contexto, é válido utilizar quando. E chegamos aos últimos pronomes da nossa sequência, quanto, quanta, quantos e quantas. Nós só poderíamos utilizar esses pronomes se nós tivermos os referentes tudo, todo e tanto. Então é muito importante observar se essas palavras estão presentes na sentença para que a gente consiga aplicar esses relativos. Então, vejam só um exemplo. Explicarei tantas vezes quantas forem necessárias. Então aqui a gente utilizou quantas em razão da presença de tantas. Então é muito importante ter essa dupla, né? Alguns desses referentes com esses pronomes relativos aqui dessa última categoria que mencionamos. Pessoal, então esta foi a minha explicação sobre os pronomes relativos. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Fico aberta também a sugestões, fiquem à vontade para fazer sugestões para os próximos vídeos. Obrigada por estarem aqui e vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!